som tá bom aí? O som está ótimo. Então, que bom, graças a Deus. Se começar a travar, vocês avisam. Que felicidade nós temos, pastor Edson. O senhor, além de ser uma bênção, continua uma bênção dobrada, porque nós temos hoje 69 pontos aí. Sejam bem-vindos e bem-vindas a quem está aqui pela primeira vez, viu? Nós temos estudado, para que vocês que estão chegando, o livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Nós estamos estudando aqui, hoje no capítulo 5, esse livro, e que bom que Mário aí hoje trouxe duas excelentes notícias, né? O PDF, para que vocês realmente tenham agora nas mãos de vocês, e os momentos das suas conquistas. Eu concordo, pastor Edson, que deve ser realmente de madrugada. Eu também acho que deve ser de madrugada, para que a gente não perca aí essa caminhada, né? E no capítulo de hoje, nós vamos estudar sobre o tempo de angústia. Vai ser o primeiro estudo, porque amanhã vai ter outro. Ele foi dividido em duas partes. É tão importante que ele foi dividido em duas partes. O tempo de angústia, como foi dito pelo pastor no início do livro, na introdução, o pastor Fernando Chaige, ele disse que esse tema, né, o que estamos estudando aqui, algumas pessoas não querem ouvir, né? Tem muita gente que corre, que foge desse tema. Por quê? Porque por dois motivos: ou não querem assumir responsabilidade diante de Deus, né? Ou ficam com medo, com medo. Porém, ele diz o seguinte: para todas as orientações e para todas as advertências de Deus, ele traz no final uma promessa. E que bom que nós não estamos estudando de um conteúdo que tem um teor aparentemente negativo, apenas pelo negativo. Ele traz uma mensagem positiva para nós. Então, nesse momento, eu queria orar com vocês para nós estudarmos que hoje realmente nós precisamos colocar nosso coração no trono de Deus para entendermos e aceitarmos realmente essa mensagem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez, nesta madrugada, por despertarmos para estar na tua presença. Aqui hoje, Pai, temos pessoas pela primeira vez, mas que já estão te buscando já há algum tempo nas madrugadas, se juntando a nós. Pedimos que o Espírito Santo venha cada dia mais nos unir ao Senhor e uns aos outros. E como o pastor Edson está falando aí, que o Senhor nos dê força, Pai, para fazermos realmente a nossa dupla, caminharmos juntos, porque mais do que nunca precisamos orar. E o nosso foco é receber o Espírito Santo em plenitude para cumprirmos a nossa missão diante do Senhor, e tendo como exemplo quando o Senhor derramou a chuva temporã, que os teus discípulos fizeram maravilhas. Nós precisamos do teu poder, Senhor Deus, também. Restaura o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, para recebermos a chuva serôdia, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É o seguinte, ele começa dizendo assim, que o tema do tempo de angústia é um tema de grande importância para o povo de Deus. Então, abra os seus ouvidos aí, abra o seu coração. E aí ele diz assim, esse tema nós precisamos estar muito bem informados. Além disto, nós precisamos nos preparar, obter um preparo completo. Ou seja, nós ainda não estamos preparados. Nós precisamos continuar nos preparando para obter um preparo completo. O tempo de angústia será uma experiência única e extraordinária para todos os santos vivos. Do dia Dora diz, eu já orei muito para estar viva nesse período, né? Mas hoje eu já não oro mais. Já vivo orando para que Deus faça a sua vontade. E aí, Daniel capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, nós começamos aqui a Bíblia dizendo: se levantará Miguel, o grande, o defensor, né? E a Bíblia também termina dizendo nesse versículo que todo aquele que estiver inscrito no livro será salvo. Então, nós temos realmente aí a promessa de Deus. Não estamos sozinhos, não é? Não estamos sozinhos. Miguel estará conosco, certo? E todo que se achar inscrito no livro da vida estará salvo. Eu quero estar realmente, né? Agora, que seja feita em nossa vida, se vamos estar vivos ou mortos, seja feita em nossa vida a vontade de Deus, porque aqui nós vamos ver coisas interessantes aqui. Ele diz mais: se o profeta, por inspiração divina, explica que não terá comparação alguma em virtude da gravidade e seriedade dos acontecimentos que hão de ocorrer durante o seu transcurso, é oportuno que nós aqui da madrugada demos atenção a essas palavras e procuremos obter a máxima informação possível sobre o assunto do tempo de angústia. Percebem? Então, precisamos realmente estudar sobre isso e nos preparar. Quando ele diz aqui, ó, entretanto, a nossa mais urgente necessidade é a de obter o necessário preparo, não apenas conhecimento, mas principalmente preparo, para que não nos achemos fora do círculo de proteção e cuidado divinos durante esse tempo. E a irmã White, ela diz aqui, olha, dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Ellen White está dizendo assim, às vezes nós estamos angustiados agora e parece que a nossa angústia é maior do que realmente, né? Ela não é tão grande agora, Ellen White quer dizer que ela não é tão grande agora do que ela vai ser quando for o tempo de angústia de verdade. Às vezes nós valorizamos a nossa angústia agora, mas no tempo de angústia ela vai ser muito maior. Então nós precisamos aprender sobre isso e também nos preparar para esse momento. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. É a irmã White que está dizendo isso para nós no Grande Conflito, na página 621. E o pior de tudo é que, segundo a Pena Inspirada, ela diz assim, necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Falando para a igreja, para nós aqui, a irmã White está dizendo que muitos de nós somos demasiado indolentes para obter essa experiência. O que é ser indolente? Despreocupados. Como se tudo estivesse bem, não é? É a igreja de Laodiceia, na verdade. E nós precisamos ter cuidado com isso. Né? Não está tudo bem, nós precisamos realmente buscar o conhecimento e o preparo, mais do que nunca nos preparar. O que há de acontecer durante o tempo de angústia será a decorrência de um interesse singular do ponto de vista humano, histórico e religioso, devido à sua natureza incomparável, ou seja, o tempo todo ele vem falando sobre esse tempo que não é um tempo qualquer, é incomparável esse momento, certo? Mais que isto, porém, sua importância reside no fato de que cada um de nós, se Deus nos mantiver vivos, cada um de nós se verá individualmente nessa crise. Lembram de Jacó? Quando ele passou pelo tempo de angústia, ele estava sozinho, humanamente falando, ele estava sozinho, é cada qual com a sua angústia. Então, o preparo é individual. Nós estamos aqui coletivamente, inclusive o pastor Edson tem falado muito isso no ID, né? Nós estamos aqui coletivamente, mas é necessário termos o nosso tempo individual com Deus, nos fortalecendo. Eu me lembro que na madrugada que ele falou aqui para a gente, ele falou assim, se o grupo aqui é 4 horas, levanta 3 horas da manhã, busca o seu momento a sós com Cristo, 3 horas da manhã.
precisamos também aprender como adquirir o preparo necessário. Como adquirir e quando adquirir. Precisamos aprender como e quando adquirir esse preparo necessário. E aí, abra os ouvidos, que quando eu li isso, eu fiquei chorando. Eu chorei mesmo. Porque, olha o que é que ela diz aqui, olha. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Está escrito lá em Conselho sobre Saúde. E ela vem dizendo, e aí foi que eu chorei mais, quando ela disse, o que ocorrerá também com muitas crianças. Frequentemente me tem revelado o Senhor que muitos pequeninos hão de ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Atenção aí, mamães, né? Atenção aí, vovós, como eu. E eu fiquei pensando na minha Malu. Não é? Porque essas crianças têm trazido tanta alegria para a nossa vida, meu Deus. Eu fiquei pensando, Senhor, só o Senhor para dar força para a gente, só o Senhor para dar força para a gente, né? Deus não submeterá ninguém de nós, nem nenhuma família, a uma prova maior do que a possa suportar com sua graça. E esta é a razão porque em seu amor e sabedoria permite que muitos vão ao descanso antes que cheguem as grandes vicissitudes desse tempo. Então, nós precisamos aprender, irmãos, desde já, a colocar diante de Deus realmente nossos sentimentos, né? nossas angústias. No nosso grupo, a gente vê assim, temos clamado realmente, temos clamado pela vida, mas temos que colocar a vida nas mãos de Deus, viu? Para que a gente depois não venha blasfemar e se afastar do Senhor. Ontem mesmo eu vi o Dete postando, né? A gente pautar aí pelo equilíbrio mesmo diante de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, para que não façamos como Ellen White escreveu, né? Dá-se muitas vezes o caso de se supor a maior angústia do que em realidade é. Tá certo? Estão acontecendo muitas coisas. Ellen White diz que muitas pessoas descansarão, quem sabe até nós, mas vamos, pela graça de Deus, pedir fé para colocar nossa vida, a vida da nossa família nas mãos dele, que o mais importante de tudo será estar salvo. Estar salvo quando Jesus voltar, para irmos com ele. Que está falando o começo e fim, o tempo, começo e fim. É-nos dito, felizmente, que o tempo que durará essa época de angústia, ainda desconhecido, será muito curto, senão não suportaríamos. Né? O tempo de angústia começará quando? Quando Cristo deixar o santuário, pondo fim à sua obra sacerdotal. Certo? Então, o tempo de angústia vai começar quando Jesus deixar o santuário e tiver fim sua obra de intercessão que está acontecendo agora. A mensagem do terceiro anjo terminará a sua obra. O povo de Deus, mediante o poder do Espírito Santo que será concedido como resultado da chuva serôdia, terá terminado sua tarefa no mundo. Jesus elevará as mãos e exclamará, está consumado. E todos os anjos do céu lançarão suas coroas a seus pés. Então, se promulgará o seguinte decreto, que nós já conhecemos. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, como diz lá em Apocalipse 22, 11. Então, já vimos que o tempo de angústia vai começar quando Jesus terminar seu trabalho de intercessão. O outro acontecimento que não será observado por nossos olhos, mas que ocorrerá para desencadear esse tempo de angústia, vai ser quando os 4 anjos, mediante a ordem divina, soltarem os ventos das lutas e das paixões humanas. É aí que começa, né? Eu me lembro de uma pregadora que eu gosto muito, e ela diz assim, quando aqueles que estiverem realmente, os injustos, né, que vão continuar sendo mais injustos ainda, se transformarão em demônios, né? Imaginem,
Por isso que eu fico pedindo a Deus misericórdia e digo, Senhor Deus, salva meus filhos, para que não se transformem em demônios. Liberte esses filhos enquanto é tempo, né? Vamos orar mais do que nunca para que Deus nos prepare e liberte também a nossa família. 4 poderosos anjos seguram as potências da terra até que os servos de Deus sejam selados em sua fronte. As nações do mundo estão ansiosas por iniciar os conflitos, irmãos. As nações do mundo estão ansiosas por iniciar o conflito. São, porém, mantidas em xeque pelos anjos. Quando este poder restritivo for suprimido, virá um tempo de prova e de angústia. Inventar-se-ão mortíferos instrumentos de guerra. Barcos com suas cargas humanas desaparecerão no abismo profundo. Todos os que não tiverem o espírito de verdade se unirão sob direção dos agentes satânicos. É isso. Se transformarão em quê? Em demônios. Este breve tempo de prova para os remidos terminará quando, nós já vimos que tem começo, mas também tem fim, terminará quando, no momento em que Deus intervier para libertar seus filhos com dramáticas manifestações de seu extraordinário poder. Será meia-noite, quando o sol estiver brilhando com toda a sua glória e a voz de Deus ressoar desde o céu em som majestoso. E aqui ele vem falando sobre a dramática experiência que Jacó passou, né? Mas antes ele diz, depois que as 7 últimas pragas começarem a cair durante o tempo de angústia, os ímpios ficarão muito irados, sobremaneira irados, e guiados por suas engenhosas imaginações, admitirão que a pequena minoria do povo de Deus, dos observadores do sábado, é responsável por esses juízos que estão caindo sobre a terra, e farão com que se promulgue o decreto de morte contra eles, para erradicar da face da terra por meio de um só golpe. E dessa hora em diante, pelo menos depois que a segunda praga for derramada sobre a terra, a situação se tornará sensivelmente pior para os santos. Muitos serão encarcerados, alguns serão presos a correntes, alguns fugirão para as montanhas e para os lugares afastados da terra. Perceberam? Deus não está deixando o povo dele sem luz. É por isso que nós precisamos estudar mais do que nunca sobre isso. Nós temos luz quanto a esse momento. Nós não estamos inocentes, não é? Então, precisamos orar a Deus, se vamos estar preparados ou não, que estejamos nas mãos dele, certo? Ele diz que o tempo especial que se estenderá desde a proclamação do decreto de morte até a hora da libertação é que se chama tempo de angústia de Jacó, porque se assemelha muito a essa dramática experiência vivida pelo patriarca do passado. Aí ele diz, esse episódio intensamente humano da vida de Jacó, foi intensamente humano da vida dele, um ponto decisivo em sua experiência é bravamente relatado no livro de Gênesis, né? E aí a irmã White, ela acrescenta pormenores ao que aconteceu. O que a Bíblia diz, ela acrescenta pormenores. E fala daquela noite memorável, quando Jacó ele colocou a família dele, colocou as pessoas num lugar seguro, e ele se afastou, procurou um lugar realmente para um momento de oração. Ele estava precisando daquele momento, ele estava muito angustiado, e ele colocou lá o povo no lugar seguro, ele agora vai para ter um encontro com Deus, da angústia que ele estava, e de repente, ela diz que de repente ele sentiu, né, um braço em seu ombro, e ele começa a sua luta. Ele começou a lutar com quem? Com Deus, né? Mas ele pede, ele se agarra e ele diz, no último momento ele diz, eu não vou lhe deixar. Se eu não for abençoado por você, eu não vou lhe deixar. E Deus, tudo que Deus queria ouvir dele era isso, irmãos. No seu momento de maior angústia, tudo que Deus queria ouvir de Jacó era isso.
que ele não ia deixar Deus enquanto não fosse abençoado. É isso que Deus quer de nós, né? Eu sei que muitos de nós estamos passando por momentos mais difíceis do que outros nesse momento agora. Momentos, uns estão passando por mais tribulações do que outros. Se agarre a Deus como Jacó se agarrou, porque esse ainda é um princípio de dores, não é? Esse é um princípio de dores, como a Bíblia diz. E nós precisamos estar mais do que nunca agarrados a Deus para não desanimarmos. Tudo que Deus quer é isso. Quanto mais você sofre, você se agarra a Ele, mas Ele realmente está ali, como disse Maria essa semana, segura na mão dele, segura, e pede a Ele para segurar na sua, porque a nossa é fraca, mas a dele não. A dele é forte, a dele nos protege realmente. Pela humilhação. E quais são as características nossas neste momento? Humilhação e entrega de si mesmo a Deus. Este pecaminoso e falível mortal prevaleceu. Eu só vou prevalecer pela humilhação e pela entrega de mim mesmo a Deus, não é isso? De igual modo, quando a nossa alma agoniza em oração, é que nós experimentamos a completa vitória. Falando aqui sobre angústia mental e física, ele diz o seguinte: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar, precisamente antes da segunda vinda de Cristo. E semelhante ao que aconteceu com ele, o povo de Deus vai experimentar por algum tempo uma luta de caráter espiritual e uma angústia mental, devido à temporária incerteza quanto ao perdão dos seus pecados. Na verdade, a irmã White diz aqui que o maior problema nosso vai ser justamente ficar angustiado por saber se nós estamos perdoados ou não. A maior angústia vai ser essa, não é? É se estamos preparados para a volta de Jesus, se estamos perdoados ou não. Então, vamos entender isso, para quando quem estiver vivo nesse período, lembrar do que Deus lhe falou hoje, do que o Espírito Santo está lhe falando hoje. Então, nossa oração nos últimos dias tem que ser: Deus, me lembra dos teus ensinamentos. Me lembra, Senhor, e vamos continuar aprendendo, para que cheguemos lá e estejamos realmente apegados a Ele, certo? Embora severamente perseguidos, a maior aflição vai ser essa, né? O receio de não se ter arrependido de todo o pecado. É por isso, lembra dos momentos das ações com Cristo, quando os nossos irmãos eles dizem: confessem os seus pecados e peçam ao Espírito Santo que lembrem de pecados que vocês não lembram, para que vocês se arrependam. O tempo todo, nos momentos das ações com Cristo, nós somos lembrados disso. Então, temos que pedir a Deus que realmente invada a nossa alma de uma forma que vá até o fundo, onde nós não estamos indo, para lembrar daquilo que a gente não lembrou ainda, porque às vezes essas coisas elas nos mantêm ainda com aquele orgulhozinho, não é, que nos afasta ainda de Deus e faz com que às vezes a gente duvide das coisas. Aflige a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados, reclamando a promessa do Salvador, que se apodere de minha força, da força de Deus, e faça paz comigo, é o que diz Isaías 27:5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. A gente ora, às vezes não acontecem as coisas, mas se eu estou nas mãos de Deus, me apoderando das forças de Deus, minha fé não vai desfalecer se as minhas orações não forem atendidas. Certo? Porque às vezes a gente vê muita apostasia, as pessoas querem orar, nós queremos orar e ter as orações atendidas, mas tem orações que elas não vão ser prontamente atendidas. E mais do que nunca eu preciso insistir com Deus em oração. Ele diz mais: sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. O povo de Deus vai continuar no tempo de angústia, orando e morando mais do que nunca, certo? Apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir se me não abençoares. Certo? E essa atitude de Jacó, ela não foi dada como presunção, de jeito nenhum. Essa mensagem não foi dada como presunção. Tratava-se de uma fé real,
havia se arrependido de todos os seus pecados. É uma fé que Ellen White chama de fé especial. Precisamos orar a Deus por essa fé especial. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Tal fé não pode ser improvisada, irmãos. Olha, tal fé não pode ser improvisada em tempo de tribulação. Quando está tudo mal, eu estou orando, angustiado e tal. Quando está tudo bem, a gente vai viver a vida normalmente, certo? Não. Nós precisamos buscar a Deus o tempo todo para aumentar a nossa fé cada dia. Precisa ser desenvolvida dia a dia. Precisamos aprender a orar intensamente. Voltar nossa alma para o Senhor, suplicar perdão de nossos pecados e exigir a purificação e libertação do pecado, bem como dos defeitos de caráter, de tal maneira que, ao chegar a hora de aflição, possamos exercer nossa fé de forma natural. Certo? Graças a Deus, porque após esse breve tempo de súplicas aparentemente não ouvidas, a bênção do céu descerá e uma grande paz será o resultado da experiência. Então, aqueles que vão vencer no tempo de angústia realmente, né? E que vão estar lá, quem sabe, porque vai ser um privilégio, né? Não vai ser fácil, mas vai ser um privilégio. Porque esse povo não vai morrer, né? O povo que estiver vivo no tempo de angústia não vai morrer. Vai passar por essa tribulação terrível, mas vai estar vivo para a volta de Jesus. Não é? Esse vai ser o presente, certo? Aí aqui ele fala da terrível perseguição, certo? Haverá um tempo de cruel perseguição. Paulo, já nos dias dele, Paulo falava sobre as gloriosas cenas da segunda vinda, e ele apresentava a ele mesmo em suas epístolas como parte dos que estariam vivos, né? No dia da vinda do Senhor. Ellen White fez a mesma coisa. Ela diz aqui, ó, no tempo da angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com a espada. Eles ergueram a espada para matar-nos, ó, mas esta quebrou-se e caiu ao chão tão impotente como palha. Então clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pelas hostes do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre, foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adore a besta e receba o seu sinal. Nós já estamos vendo aí a caminhada, né? Mário está sempre postando algo para nós, Robson está sempre falando algo nesse sentido. Nós já estamos nessa caminhada agora, precisamos mais do que nunca estudar e orar, né? Embora muito do povo de Deus vão encontrar refúgio, olha a observação, muitos vão encontrar refúgio em lugares desolados da terra, nas montanhas, cavernas e lugares desertos. Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escuridão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome, nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, por isso que é individual o preparo, tá bom? A ira do grande inimigo alcança seu ponto culminante durante esse tempo. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E aí, durante esta hora de perseguição, os escolhidos não estarão juntos no só lugar da terra. Acham-se em diferentes grupos. Ela faz questão, né? A irmã White, ela, em várias passagens, ela vai falando sobre isso. Dia e noite clamo a Deus, rogando o livramento. Qual é o propósito do tempo de angústia? Qual é o propósito? Vou dizer aqui agora, olha. Podemos pensar que, em virtude do selamento haver terminado ao fim do tempo da graça, e posto que os remidos não pecarão mais, pelo fato de terem alcançado uma experiência especial, mediante a graça de Deus, e devido à obra do Espírito Santo, não haverá necessidade de continuarem desenvolvendo o seu caráter. Este, porém, não é o caso.
mesmo não cometendo pecados, continuarão crescendo. Jesus era absolutamente sem pecado e sem defeito. Entretanto, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Percebe? Então, nós precisamos continuar orando mesmo e vamos continuar crescendo diante de Deus. Terríveis cenas se acham diante de nós, um tempo de angústia que provará o valor do nosso caráter. Aqueles nos quais reside a verdade desenvolver-se-ão então, ou seja, é nesse período realmente que nós vamos ver, Deus vai realmente nos provar, nós vamos ver desenvolvido mais ainda o nosso caráter, certo? Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob os enganos do poder de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia. Então, eu preciso exercer minha fé para quando eu chegar lá, eu estar realmente preparada, se Deus permitir que eu chegue, né? Então, por isso é que Deus realmente ele vai permitir esse tempo de angústia para eu continuar desenvolvendo a minha fé, certo? Por outro lado, o que alguns não terão aprendido completamente durante os tempos de prosperidade é controlar seus apetites e negar o eu, e assim terão que aprender esta lição sob as mais difíceis circunstâncias. Então, vamos começar a aprender agora, né? Negar o nosso eu. O tempo de angústia está diante de nós. E então a grave necessidade exigirá que o povo de Deus se negue a si mesmo e coma apenas o suficiente para sustentar a vida. Mas Deus nos preparará para esse tempo. Nessa terrível hora de necessidade, Deus terá a oportunidade de comunicar o poder de sua força e sustentar o seu povo. Eu gostaria de terminar aqui falando sobre nossa única segurança durante o tempo de angústia. Terminando aqui, ele diz aqui, olha, não se refere à proteção física por parte de Deus, não é questão física, e nem a segurança material. Trataremos, ele vai tratar amanhã sobre isso. O que ele deseja realmente é dizer assim, olha, tratar resumidamente da segurança espiritual e êxito dos selados e sua capacidade de passarem vitoriosamente por esse tempo e, afinal, alcançar a hora em que verão o rei em sua formosura regressando nas nuvens dos céus. A gente precisa pensar nessa proteção. Deus está conosco e nós vamos estar realmente, nós veremos Jesus. Nós veremos Jesus. Aqueles que viverem nesta hora terrível, Cristo enviará uma mensagem bem clara. À primeira vista, pode parecer muito negativa, né? Demasiado franca, mas ele já enviou para nós essa mensagem. Para a igreja de Laodiceia, lembra? Ele diz o seguinte para nós, ele diz aqui, olha, os membros da igreja de Laodiceia têm um perfeito conhecimento da verdade. Isso é prova inequívoca. Nós dizemos mesmo, a verdade, a igreja adventista conhece a verdade. Nenhuma heresia está mesclada com a série de doutrinas que sustentam. Do ponto de vista espiritual e prático, entretanto, o povo de Laodiceia está lamentavelmente enganado e navega numa atmosfera de suficiência própria. É isso que a gente precisa colocar diante de Deus, né? Nós estamos o tempo todo, lembra? Nós somos indolentes, são mornos, são pobres, estão desunidos, estão cegos e não sabem. Apesar da aparente atitude desesperada de justiça própria, a mensagem apresenta para nós: abre a porta do teu coração, arrepende-te, compra de mim o ouro da fé e do amor e o colírio do Espírito Santo. Se o fizeres, estarás entre a hoste triunfante dos que forem vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esses remédios são eficazes agora, antes que termine o tempo de graça. E Jesus, o médico do céu, é a única fonte na qual podem ser obtidos. Tudo isso nós só podemos obter das mãos de Jesus. Abre a porta do coração, porque se ele ainda está batendo, é porque ele está do lado de fora ainda. A gente ouve isso todo, né? Se ele está batendo, é porque ele está do lado de fora.
Então, que Deus nos abençoe. Nós tivemos que realmente trazer os detalhes, realmente, porque, como ele diz, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, e isso aqui ainda não é suficiente, preciso orar, preciso continuar estudando e me capacitando para este momento. E é Deus quem nos capacita. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Angélica. Deus seja louvado, viu? Maravilha, Deus seja louvado. Irmãos, essa é uma mensagem que realmente faz tremer o coração. Eu pensei, Angélica, quando você falou aí das crianças, eu já pensei nos netos que virão, viu? Então, quando a gente começar a ver um monte de criança partindo, deixando a existência, queridos, é o sinal. Vai ser difícil, mas o Senhor vai nos dar força para suportar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Angélica, por essa linda mensagem. Ela vai continuar amanhã, porque não encerra aqui. Amanhã nós teremos continuidade desse assunto. E eu quero lembrar aqui rapidinho, Angélica, quem vai estar conosco amanhã nas madrugadas, orando conosco. As 4 pessoas que estarão orando amanhã de madrugada conosco: Fátima Rodrigues, Monique, Ildete Silva e Ildete Xavier. A nossa irmã lá do Canadá vai estar conosco também orando. Repetindo, Fátima Rodrigues, Monique, Ildete Silva e Ildete Xavier. Esses são os 4 oradores da manhã, da madrugada, que estarão conosco orando. Vamos pedir à nossa irmã Javane que coloque o louvor final e a gente volta para a gente encerrar com uma oração. Fica à vontade, Javane, solta o louvor para a gente aí. Oi, irmão Mário, me perdoe. Infelizmente o notebook está desligado, que eu já estou de saída, eu falei com o senhor, só que o senhor não viu no chat. Pronto, deixa com a gente solta aqui agora. Tranquilo. Tá, ok. Valeu, Java, um abraço. Forte abraço. Bom dia para vocês, queridos. verdadeiro Deus, eu sou a cura,
Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Muito bem, queridos. Deixa eu fazer aqui uma observação rapidinho. Recebi algumas mensagens aqui no chat. Irmãos, quando você estiver na sala simultânea, nós não temos como fechar o microfone de ninguém. Assim que você entra na sala simultânea, você que ativa o microfone. Não tem como a gente controlar o microfone. A gente controla aqui, na sala principal. Mas no momento que você entra na sala simultânea, é você que tem que abrir. Você abre e você fecha, tá bom? Então, se alguém está tendo dificuldade para acessar a sala, o microfone, para falar, não somos nós que controlamos, ok? Só para corrigir isso aí, porque não somos nós que controlamos. Você entrou na sala, é você que abre o áudio, ok? O áudio e o visual, tanto a câmera como o microfone, é você que ativa. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por todos nós. Angélica, suas considerações final e oração, Angélica. Sua voz estava travando para mim. Será que sou eu que estou travando aqui? Não. Eu acho que não. A minha voz está travando aí, não, né? Não, tá ótimo. Então vamos orar. Pelo adiantado do tempo, vamos orar, viu? Ok. Tem gente angustiada aí para entrar em outra sala urgentemente. Vamos orar. Obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada pela tua presença, Senhor Deus, aqui neste momento. Assim como acontecia com os discípulos no caminho de Emaús, nós sentimos realmente o nosso coração aquecido pela voz do teu Espírito, Pai, falando ao nosso coração. Ajuda-nos a lembrar dos teus ensinamentos, querido Pai. Nós sabemos que temos uma dificuldade muito grande, o Senhor sabe, de lembrar aquilo que o Senhor nos ensina. Que o Espírito Santo nos ajude a lembrar e, principalmente, que o Senhor também nos ajude a ir à tua presença, buscar forças e poder no Senhor, para vivermos os últimos dias de vida deste mundo. Que a nossa vida seja uma vida em constante comunhão com o Senhor, em constante testemunho do teu poder e do teu amor. Nos dê um dia abençoado com a tua direção e nos ajuda a ser vaso de bênção neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Queridos, um ótimo dia. Que a bênção do nosso Deus seja constante na vida de todos vocês. Um ótimo dia, um grande abraço. A gente se vê amanhã. Em nome de Jesus, muito obrigado pela presença.